Temos visto até aqui que a partir do versículo 6 até o capítulo 3, versículo 6, o autor ele vai focar as dificuldades que o povo de Israel estava tendo com ídolos estrangeiros. Na pregação passada, observamos que ele começa com o reinício da história de Josué, para justamente fazer esse contraste da geração da fidelidade, discípulos fiéis, com discípulos infiéis da geração que se passara e que não conhecera ao Senhor, nem viram as obras que fizera o Senhor perante Israel. Então há essa relação logo no início do autor aqui de Juízes, falando sobre discípulos fiéis e discípulos infiéis. Mediante a isso, nós vimos a importância de não depreciarmos o conhecimento do Senhor de uma geração para outra, pois quando desprezamos a história de Deus, não simplesmente o conhecimento de Deus, mas o conhecimento que de alguma forma maravilhosa está conectado à nossa história, nos ajuda a vivenciarmos o presente, estarmos ancorados diante da bênção de Deus sobre as nossas vidas, e diante disso nós conseguimos ter uma direção futura, uma bússola, para que possamos caminhar seguros. Então nosso presente precisa ter essa âncora, pois através disso iremos caminhar seguros diante da bússola da palavra de Deus, esse GPS santo que nós temos diante de nós, para onde nós caminharmos, olharmos, tocarmos, termos a perspectiva de que Deus está conosco. Nesses versículos que acabamos de ler, o autor vai ressaltar que quando o povo de Deus desconhece o Senhor, o passo seguinte é a degradação moral. Ou seja, a teologia é a mãe da ética. Precisamos ter um bom conhecimento de Deus para vivermos de maneira que o agrade. Se nós não conhecermos ao Senhor, o próximo passo que o autor vai nos afirmar é a apostasia. É o desvio da vontade de Deus perante nós. Então a teologia é a mãe da ética. Se quisermos ter uma boa ética, uma boa relação, uma boa vivência uns com os outros, precisamos da teologia. Pois se nós não estivermos nessa teologia, nesse conhecimento, nós estamos no perigo do caminho da apostasia. Podemos definir a apostasia como uma escolha. Escolher o mal ao invés do bem. É abandonar o Senhor por alguma outra coisa, alguma outra pessoa. Apostasia basicamente é uma renúncia. É algo que você professou e você virou as costas para isso. Você agora passa a ter outra perspectiva, outra cosmovisão, e é exatamente isso que o autor ele vai abordar aqui nesses versículos. A natureza da apostasia, o abandono. O que nós podemos aprender com essa teologia, essa compreensão da apostasia? Como é que ela se desenvolve? Quais são os seus detalhes diante aqui do povo de Deus que nós podemos aprender e que a gente deve guardar o nosso coração para não cairmos nesses mesmos erros? Primeira coisa que a gente observa é um problema fundamental. Eu diria, é a raiz dessa natureza da apostasia, do desvio do Senhor diante dos nossos corações, que nós devemos ter muito cuidado. O problema fundamental começa logo no início, no versículo 11. Nós temos aqui um axioma, uma verdade inquestionável. Se nós não prestarmos a atenção para essa verdade, todo o resto desanda. É um castelo que está bem fundamentado, é um axioma verdadeiro, uma verdade absoluta que nós precisamos ter em mente quando o autor começa sobre essa natureza da apostasia. Ele vai dizer o seguinte: então, esse então continua o versículo anterior de uma geração que não conhecia ao Senhor, que o próximo passo agora é a degradação moral. O povo está em outro norte, outros amores, outra cosmovisão.
Mas ele vai colocar perante nós o problema fundamental. O problema é exatamente esse. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante ao Senhor. Perante ao Senhor aqui significa, eles fizeram mal aos olhos do Senhor. Quando Deus olhou para o povo, o que ele contemplou foi o desvio, foi o coração em outras coisas, e não naquilo que Deus tinha colocado perante eles, a aliança, a minha lei. Então eles fizeram o que era mal. Aqui pode ser traduzido como algo desagradável, maligno diante de Deus. Na maioria dos casos, quando essa palavra mal é colocada, denota malignidade, algo imoral, algo que Deus não aprova espiritualmente. Então ela carrega um sentido teológico, ou seja, não somente nos efeitos negativos físicos, sociais, mas principalmente uma violação da vontade de Deus. Porque quando nós violamos a vontade de Deus, em primeiro lugar nós afrontamos a sua santidade, mas ao mesmo tempo as pessoas que estão próximos de nós também de alguma forma são colocadas, elas de alguma forma também são influenciadas ou sentem esses efeitos negativos por conta dessa relação com Deus, mas também com o próximo. Porém, o autor quer ressaltar principalmente essa questão desagradável, este mal perante o Senhor. Eles fizeram o que era mal perante o Senhor. E aqui nós aprendemos a primeira verdade, logo nessa expressão, que é exatamente o seguinte: Deus é o referencial de toda a moralidade. Deus é o referente, é o referencial de toda a moralidade. Fazer o que é mal é pecar absolutamente contra Deus. Por quê? Porque Deus é a autoridade moral, Ele é a verdade absoluta. Para o mundo, às vezes o mal é relativo. Possa ser que uma determinada questão para você não seja um pecado. Porém, no final das contas, quem define o que é certo e o que é errado é o próprio Deus. Ele é a autoridade, a verdade absoluta sobre todas as coisas. E o autor de Juízes quer evidenciar isso. Eles fizeram o que era mal, não perante qualquer autoridade, governo, mas eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Aos olhos de Deus, aquilo que era mal. A verdade revelada de Deus, o padrão que nós devemos viver. Se nós sairmos do padrão, nós estaremos praticando aquilo que é mal, desagradável aos olhos de Deus. Uma frase muito semelhante a essa é o Salmo 51. Vamos para lá. Salmo 51. Davi, diante do seu pecado, ele reconhece isso. Na sua confissão, no seu arrependimento, onde ele clama para que Deus se compadeça dele, segundo a sua benignidade, a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões, ou seja, restaura-me, ó Deus, lava-me, purifica-me. Então nós vemos essa confissão de Davi, ele conhecendo as suas transgressões, o peso do seu pecado, a culpa, mas ao mesmo tempo clamando por restauração. No progresso dessa confissão, no versículo 4, nós temos a declaração de Davi dessa percepção da verdade absoluta de Deus, do certo e do errado. Deus, Ele tem essa verdade perante nós, nós precisamos ter isso em mente. No versículo 4, Davi diz exatamente o seguinte: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que terás tido por justo no teu falar e no teu julgar. Então veja que a declaração de Davi de que seu pecado é somente contra Deus é surpreendente, porque nós sabemos que as consequências que foi cometido perante ele,
o abuso com Batseba, a morte de Urias, foi pecado também. Mas Davi entende que praticar o mal, em primeiro lugar, a princípio, é algo terrível, por causa que afronta a santidade de Deus. Em última análise, todo pecado é uma ofensa contra Deus. Por quê? Porque causa uma ruptura do nosso relacionamento com Deus. Ele é o juiz, a revelação veio dele, dos céus e da terra. Então Davi nos ensina: pequei contra ti somente fiz o que era mal perante o Senhor. Gênesis capítulo 1, perceba, voltando agora para o início, nós temos a criação dos céus e da terra, e existe uma expressão que muito é enfatizada no capítulo 1, quando Deus está criando os céus e a terra, fundamentando todas as coisas, e viu Deus que isso era bom, e viu Deus que isso era bom, e viu Deus que isso era bom. Essa palavra se repete, algo que Deus criou, colocou no seu devido lugar, no seu devido propósito, para funcionar segundo a sua vontade. E quando Ele finaliza a criação, depois de criar a coroa da criação, homem e mulher, imagem e semelhança de Deus, os abençoou, lançou todo o projeto sobre sede fecundos. Veja, a ação de Deus, a revelação de Deus, produza a terra seres viventes, a terra está funcionando conforme a beleza da sua santidade. No versículo 31, nós temos a obra da criação terminada. E quando Deus termina a obra de criação, nós vemos essa harmonia, essa perfeição, essa conclusão. E Deus nos diz assim, pela revelação do Espírito, na vida de Moisés: viu Deus tudo quanto fizera. A retrospectiva de Deus, Deus olhando para a sua própria criação e se regozijando nela, e querendo que a sua criação ao mesmo tempo também se regozije perante Deus, pois fomos criados para Deus. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Antes, os versículos anteriores, era bom. Agora, quando finaliza todas as coisas, Deus nos diz: era muito bom. Essa pequena partícula eis, aqui no versículo 31, e eis que era muito bom, convida o leitor, aqui é um convite. Eis que era muito bom. Deus está olhando para a sua criação, e o autor de Moisés está nos dizendo: eis que era muito bom. Ou seja, convida o leitor a imaginar a criação do ponto de vista de Deus. A nossa imaginação, o nosso coração, a nossa vida deve ter a mesma perspectiva do ponto de Deus. Essa é a percepção de Moisés, convidando o leitor à criação do ponto de vista de Deus. Ou seja, tudo que Deus criou era muito bom. Tudo responde aos propósitos de Deus, manifesta a sua santidade, a sua graça, a sua bondade, e nós precisamos funcionar da forma como Deus nos criou, da forma como Ele deseja, da forma como Ele almeja. Eis que era muito bom. Mas quando chegamos no capítulo 3, nós temos a queda. Aquilo que era muito bom foi distorcido. Adão e Eva fizeram aquilo que era mal perante aos olhos de Deus. Eles agora estavam diante da rebelião. Se encontravam contra Deus. E o texto de Gênesis 3 vai nos afirmar que tentarmos ou vivermos somente para nós mesmos não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que eu e você vivemos na dependência. Depender de Deus é viver segundo as suas ordens. Depender de Deus é ter a alegria de obedecer ao Senhor. Depender de Deus é termos a satisfação de glorificarmos e de vivermos da forma como Ele nos criou, o propósito da sua
criação. E na redenção acontece justamente isso. Não é à toa que o autor, 1 Coríntios, lá, capítulo 5, 2 Coríntios, se não me falha a memória, quando o apóstolo Paulo vai nos dizer: eis que tudo se fez novo. As coisas velhas são passadas. Ali ele está falando que o crente em Jesus é uma nova criação. Nós fomos recriados. É como se Deus, através da cruz, nos colocássemos de novo em Gênesis capítulo 1. Vocês agora vão funcionar da maneira correta, da forma como eu criei o casamento, da forma como vocês devem governar a criação, da forma como vocês devem governar a natureza. Tudo isso é muito bom. E Cristo nos direciona de novo para a criação perfeita, vivendo e buscando novos céus e nova terra. Essa é a percepção bíblica diante do muito bom dessa cosmovisão quando cometemos algo errado. Quando nós nos desviamos da vontade de Deus, nós precisamos entender que nós, como crentes, só encontraremos satisfação quando entrarmos no propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Qual é o propósito de Deus para você que vive a vida comum do lar, você que trabalha, você que está na vida corrida da semana, cuidando dos seus filhos? Qual é o propósito de Deus para você? O que é muito bom para Deus deve ser o seu contentamento. Precisamos ter essa certeza em nosso coração, para não entrarmos ou não vivermos o que é mal, mas vivermos aquilo que agrada a Deus, aquilo que Deus se satisfaz, aquilo que Deus de fato planejou para as nossas vidas. Deus planejou para vivermos com Ele, nos alegrarmos com Ele, termos satisfação nele. Esse é o propósito original de Deus, que Davi entendeu, vários irmãos do Antigo Testamento, do Novo Testamento também entenderam, e nós também, como crentes, precisamos entender. Voltarmos ao início. Para avançarmos, precisamos voltar. Precisamos dar a marcha ré, de olharmos para trás e vivenciarmos quem nós éramos, pobres, pecadores. Mas agora, como crentes em Jesus, que marcou o nosso passado, podemos ter um presente glorioso e avançarmos para o futuro, diante dessa bênção da redenção. E eis que era muito bom. Esse é o propósito original de Deus para as nossas vidas, que precisamos entender. Mas quando nós voltamos para Juízes, nós temos também uma segunda verdade, uma segunda aplicação. A primeira, Deus é o referencial de toda a moralidade, mas também nós aprendemos que esse axioma, essa verdade absoluta, fizeram o que era mal perante o Senhor, é uma verdade da humanidade. Não esqueça que essa frase aqui, quando o autor coloca, não é apenas um resumo do que estava acontecendo, é mais do que isso, é uma linguagem de comportamento. Ou seja, essa maldade não aconteceu do nada. Esse é o ponto dele. Ele está apenas resumindo o que aqueles irmãos estavam vivendo diante daquele contexto. Eles faziam o que era mal, era uma rotina, era um estilo de vida que o autor está retratando perante nós. Um comportamento inadequado. Não é simplesmente um dia, mas era algo constante. Eles estavam fazendo o que era mal perante ao Senhor. Eles estavam adorando. A palavra adorando não é simplesmente adorar, mas é viver uma vida contra Deus, adorando outras coisas. Eles fizeram o que era mal perante ao Senhor. Meus irmãos, o mundo em que nós vivemos é exatamente assim. As pessoas andam e vivem contra Deus. A natureza do pecado se encontra em nós nos colocarmos contra Deus. Pecado é se opor à vontade de Deus. O pecado é a transgressão da lei de Deus. E nós lemos justamente hoje Romanos, o texto clássico sobre
a depravação total. Paulo foca a pecaminosidade de todos os seres humanos. Não há justo. Não há quem busque a Deus. Não há quem faça o bem. Paulo quer dizer que nenhum ser humano busca a Deus por suas próprias forças. Não há ninguém que consiga ou que mereça a salvação. Por quê? Porque todas as suas ações estão manchadas pelo mal, estão manchadas pelo pecado. A sua garganta é sepulcro aberto. Ou seja, Paulo está destacando a corrupção, os efeitos morais do pecado. Tudo se encontra na falsidade. Toda motivação é errada, porque lá no íntimo, o seu coração está corrompido. Não é à toa que Davi vai dizer: a minha mãe me concebeu, né? Desde o leito eu estava em pecado. Lá no ventre, a criança já tem a natureza pecaminosa. O pecado é algo íntimo. É algo que somente o Evangelho de Cristo pode, de fato, transformar, nos restaurar. Paulo vai continuar e vai nos dizer que nos seus lábios há veneno de víbora, o discurso, a maldade, a boca está cheia de maldade, sepulcro aberto. Então, quando a gente lê o capítulo 3 de Romanos, nós temos aqui Paulo colocando essa estrutura da depravação total de maneira bastante evidente. A condição é pecaminosa, o discurso é pecaminoso, as suas ações são pecaminosas, e lá no versículo 18 o resumo é: e não há temor diante dos seus olhos. Não há temor. Eles não conseguem enxergar que as suas ações, a sua condição, o seu discurso está contra Deus, e é por isso que a ira de Deus se revela contra os homens, por causa dessa condição, dessa ação, desse discurso. Não há temor diante dos seus olhos. E, meus irmãos, a única certeza que nós temos diante dessa realidade, nós que somos crentes, que temos o Espírito Santo, nós precisamos clamar a Deus para que Deus intervenha em nossa vida. É a única saída que nós encontramos diante dessa depravação, dessa condição, desse malefício que o pecado trouxe sobre nós. Nós somos impuros. Todos. Não há ninguém que escape. Todos se extraviaram. Todos. E a única saída que nós temos é olharmos para a cruz de Cristo. É a única saída é fazermos como Davi, que diante da sua pecaminosidade, diante do seu coração corrompido, ele tem uma das frases mais belas que nós precisamos clamar noite e dia. Deve ser a nossa frase, a nossa vida por inteiro, sempre que nós vivermos diante dessa realidade. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus. O que você quer, Davi, que eu crie na sua vida? Deus, cria em mim um coração puro, porque somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode trazer a corrupção diante das nossas vidas, a consciência do pecado, mas ao mesmo tempo nos dar a capacidade de vivermos uma vida para a glória de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito inabalável. A palavra cria é a mesma de Gênesis. Criou Deus os céus e a terra. A expressão ex nihilo, né? Do nada. Nada existia e Deus disse: haja luz, e houve luz. É exatamente isso que Davi entende. O milagre de Deus. Deus pode fazer uma mudança em minha vida. Deus pode fazer uma transformação, e por conta disso, Deus, eu lembro da criação, e eu tenho a certeza que o Senhor criou do nada, e o Senhor pode criar um coração novo. Um coração que obedeça a tua voz. Um coração que deseje as coisas de Deus. E é exatamente isso, meus irmãos, que muitas vezes nós precisamos. É nós olharmos para si e percebermos que nós não somos nada. É nós pararmos um pouco de olharmos para as nossas tristezas, defeitos e pecados e olharmos para Deus.
E sabemos que, de fato, nós precisamos clamar a Deus, porque somente Ele pode fazer essas transformações. Deus faz isso. Deus cria um coração. Deus me dá um sentimento da santidade de Deus. Deus cria, faz isso. É a tua vontade. Eu te clamo, eu te peço. Lutarmos com Deus como Jacó. Deus, eu não saio daqui enquanto eu não ver o Senhor transformando a minha vida. Crie em mim, ó Deus. Crie em mim, ó Deus. Precisamos clamar por isso, meus irmãos. Orarmos por santificação. Orarmos por mais amor à Bíblia. Orarmos para que Deus intervenha em nosso favor. Nós oramos por muitas coisas. Oramos por bênção, portas de emprego. Tudo nós oramos. Mas muitas vezes esquecemos de orar por santidade. Orarmos para que Deus de fato abençoe as nossas vidas ao ponto de nós desejarmos Deus. Ansiarmos por Deus. Ansiarmos, desejarmos a presença de Deus. É disso que nós precisamos diante dessa perspectiva da nossa maldade. Não esqueça, nenhum de nós aqui pode escapar dessa realidade. Se não for a graça de Deus, não há nada que possamos fazer. Sem mim, nada podeis fazer. A única diferença de você e de mim que é crente é apenas porque o Espírito habita em nós. Mas se Deus tirar a sua graça, nós temos a mesma capacidade de cometermos os mesmos pecados mais hediondos que nós vemos exteriormente. É só nós olharmos para o povo de Deus. Olhe para o povo de Deus, olhe para o Antigo Testamento, olhe para o Novo, veja os seus pecados. A Bíblia de Deus coloca justamente isso, a inspiração, para mostrar perante nós que nós devemos depender da graça de Deus. Nos humilharmos perante a sua bondosa mão. Mas voltando para o livro de Juízes, se os irmãos estiverem em Gênesis ainda, continuando o texto, agora o autor vai detalhar essa apostasia. Ele falou essa natureza, esse fundamento, vamos colocar assim. Agora ele vai expandir os detalhes dessa malignidade, do que esses irmãos estavam fazendo. Em primeiro lugar, a apostasia se encontra aqui. O primeiro detalhe é que esses irmãos estavam tendo novos objetos de adoração. O texto vai nos dizer, serviram aos Baalins, né? E em segundo lugar, nós vemos ações. Então, em primeiro lugar, houve esse desejo por uma nova devoção, e depois eles consumaram isso, eles começaram a se devotar a essas ações. Ou seja, primeiro você ama, depois você adora. É a relação da verdadeira adoração nesse sentido. Primeiro nós desejamos, depois nós adoramos. E é exatamente isso que acontece. Quando eles passaram a servir esses falsos deuses, eles desejaram, eles começaram a ter ações devotas, onde o versículo 12 vai dizer, os adoraram. Os adoraram. Então a primeira coisa, os verbos aqui que o autor coloca, é muito interessante a gente perceber. Primeiro o termo serviram, tanto aparece no versículo 11, como também no versículo de número 13, ou seja, serviram. Quando o autor diz que eles serviram, eles deixaram de servir ao Senhor. Eles passaram a servir os falsos deuses, que o autor coloca aqui como Baal e Astarote. Baal significa marido, proprietário, né? E Astarote aqui, a deusa do amor, da guerra. Então, aquele contexto, juntos essas divindades formavam uma força poderosa no Oriente Médio daquele período, era a espiritualidade dos pagãos. Eles adoravam Baal, Astarote e vários outros deuses, mas sempre Baal é mencionado nas Escrituras diante dessas divindades, e o povo de Deus está começando aqui a enfrentar essa realidade e a servir esses falsos deuses. Diante de um contexto agrícola, eles começaram a olhar para os falsos deuses, e Baal prometia prosperidade, fertilidade diante de toda aquela prosperidade agrícola, e eles começaram a depositar, servir esses falsos deuses perante as suas vidas. Eles serviram, eles deixaram de servir ao Senhor. E aqui a gente aprende a terceira verdade. Uma geração que desconhece o Deus verdadeiro acaba servindo outras coisas.
uma geração ou um povo que desconhece o Deus verdadeiro acaba servindo outras coisas. Oséias capítulo 4. Para ficar mais fácil, vá logo para Daniel. Depois de Daniel, vem Oséias. Pastor, mas onde é que fica Daniel? Depois... Depois de Ezequiel, o pastor piorou. Aí vem Jeremias. Mas é o primeiro profeta menor. Oséias capítulo 4, um versículo muito conhecido, todos nós conhecemos, mas sempre é importante nós lermos a palavra de Deus. Oséias capítulo 4, versículo de número 6. Oséias capítulo 4, versículo de número 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Os sacerdotes tinham a responsabilidade de ensinar as leis de Deus ao povo, mas eles falharam miseravelmente. Como resultado, o povo carecia. O povo estava com fome do conhecimento da lei de Deus e dos seus caminhos. Meus irmãos, é inseparável o conhecimento de Deus e a sua palavra. Amarmos a Bíblia é amarmos o conhecimento de Deus. Amarmos o conhecimento de Deus é nós, a cada dia, vasculharmos a palavra de Deus. Se não conhecermos a palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde, entraremos na destruição. É isso que o autor está dizendo. O povo carecia, o povo estava sendo destruído. O conhecimento é algo crucial, importante na nossa vida. Importante. Se você desconsiderar o conhecimento de Deus, o estudo de Deus, você estará sentenciando a sua morte. É isso que a palavra de Deus nos diz. Você estará tendo ou antecipando uma vida de tropeços, cambaleando pela vida como se estivesse de olhos vendados. Por quê? Porque não temos a luz do conhecimento de Deus para andarmos segundo as veredas do Senhor. Sem esse senso de direção, meus irmãos, não andaremos para lugar nenhum. Conhecimento deve ser inseparável da nossa vida. Precisamos disso. Sem isso, nós estaremos caminhando inseguros, caminhando de maneira que a qualquer momento poderá haver uma grande destruição, se não for a graça do Senhor. E o interessante do anelo, do desejo pela palavra de Deus é o salmista no Salmo 119. Agora todo mundo sabe onde é que está Salmo, né? 119. Meu desejo era a gente tentar ler todo esse Salmo hoje, ó. 119. Mas o Salmo 119, brincadeiras, né, irmão? Nós temos aqui a excelência da lei divina. E é interessante como o salmista começa com essa excelência. Salmo 119. Ele nos diz: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Então veja, a primeira expressão, bem-aventurado, é aquele que anda na lei do Senhor. Bem-aventurados, versículo 2, os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Então veja, anda, guarda, busca, o seu coração está girando diante da lei de Deus. É isso que o autor está dizendo. Aonde o coração vai, a lei de Deus vai junto. Anda, guarda, busca. Esse é o ponto. Toda a sua vida, todo o seu ser anela. O anelo da sua alma é andar
guardar, buscar a palavra de Deus. Seu coração está cercado pelo conhecimento de Deus. Seu coração está cercado pela bondade de Deus. Seu coração está cercado pela santidade de Deus. Aonde ele vai, ele não tem outra coisa a não ser: Deus, eu anelo. Versículo 5: tomara, é o meu desejo, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Passos firmes são aqueles que andam, guardam e buscam a lei de Deus. Veja que é interessante que, além de ele ansiar, ele tem essa dependência. Tomara, ó Deus. Porque ele sabe que no fim, ele não consegue por si mesmo, ele tem que pedir a Deus. Deus, eu tenho que ansiar por isso. Bem-aventurado. Tomara. O senso de pequenez, o senso de dependência. Tomara, ó Deus, que os meus passos estejam firmes, para que eu observe os teus preceitos. Todo o seu ser está envolvido. Esse é o ponto do salmista. Todo o seu ser, tanto a sua vida externa como a sua vida interna, está envolvido com a lei de Deus. Meus irmãos, todo o nosso ser, a nossa vida, precisa estar envolvido com Deus. Tudo deve estar, vamos colocar assim, infectado pela santidade de Deus. Anelarmos por isso. Mas em segundo lugar, o autor de Juízes vai nos dizer, primeiro eles serviram, ou seja, deixaram de servir a Deus e serviram a esses falsos deuses. O segundo verbo que aparece é deixaram. Eles deixaram o Senhor. O que significa isso? Houve uma mudança de lealdade. E essa mudança de lealdade é colocada por essa palavra de impacto. Deixaram. É como se fosse um abandono. E o que acontece quando eles deixaram? O que acontece nos detalhes da apostasia, quando nós deixamos de servir a Deus, deixamos a Deus, foram-se atrás de outros deuses. Por que foram atrás de outros deuses? Porque o coração mudou, o amor mudou. Lá no fundo, houve uma mudança de adoração. Deixaram. Aqui a gente pode colocar a palavra compromisso. O compromisso deles não era mais a aliança de Deus, não era mais a obediência, e sim aquelas divindades. A devoção deles estava em outro lugar, não mais na lei de Deus. E meus irmãos, se não tivermos compromisso com Deus, nós teremos outras coisas. O nosso compromisso é apenas, exclusivamente, como falamos no início do culto, com Deus. O centro das nossas vidas é Deus. O próprio grande mestre Jesus Cristo nos disse: ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou você vai odiar ou amar. Você não pode se dedicar a dois senhores, apenas a um. E aqui nós aprendemos a quarta verdade, que o nosso compromisso é demonstrado por onde temos caminhado. O nosso compromisso é demonstrado por onde temos caminhado. Os israelitas começaram a servir, deixaram a Deus e começaram a ter um compromisso com outros deuses. O caminho deles, o comportamento deles era aquilo que era mal perante ao Senhor. Abandonaram ao Senhor para seguir outro curso, outro compromisso, não tem neutralidade. Apenas há um compromisso: ou estaremos amando a Deus, ou estaremos contra Deus. A Bíblia é bem fria, ela é bem realista, melhor dizendo, a respeito disso. Não tem como nós termos dois compromissos, só existe um único compromisso. Muitas pessoas abandonam ao Senhor, e nós aprendemos essa verdade, porque alguma outra coisa tomou o seu lugar, ou tomou o seu coração. O lugar de onde Deus nunca deveria ter saído. E outra coisa, infelizmente, agora está lá. Outra coisa atraente, outra coisa que muitas vezes a gente não consegue mais, mas nós começamos a ser leais a esses outros e falsos deuses. Deus não é mais o centro,
Agora quem é o centro sou eu. Eu agora direciono a minha vida. E sempre quando nos afastamos de Deus é porque outra coisa, não esqueça, contaminou o nosso coração. Para os israelitas foram aquelas divindades. No contexto agrícola, vamos adorar, nós agora teremos a fertilidade diante de nós. Mas a gente pode puxar esse princípio, já que nós não estamos aqui na idolatria, eu acredito que ninguém, vai chegar na sua casa e vai adorar outros deuses, assim, Deus, perante a sua revelação. Mas a gente pode ter um princípio de outros deuses que aparecem diante de nós. Eu queria citar apenas um exemplo nessa noite, que é a idolatria moderna, ou o materialismo. É um falso Deus que muitas vezes consegue atingir ou ganhar espaço em nossos corações. Hoje, por conta da tecnologia, vivemos em um tempo que a única coisa, ou a única mensagem que se passa perante nós é buscar. Estamos em uma vida frenética, não paramos mais buscar, me capacitar, fazer, ter a minha independência financeira. Parece que é a nossa única segurança. Parece que se não tivermos isso, a nossa segurança será abalada. Nós estamos na cultura dos anúncios comerciais. E muitas vezes nos empurra ou cria uma cosmovisão que se a gente não viver aquilo, que se nós não estivermos nesse estilo de vida, parece que nós não somos humanos. Parece que nós somos inferiores. Um padrão alto, elevado, é sempre o que nós devemos buscar. É claro que eu não estou contra a prosperidade, é bênção se Deus nos prosperar, mas o que eu estou querendo colocar é a motivação e aquilo que você busca em primeiro lugar diante desses anúncios, que às vezes nós buscamos tanto essa vida frenética, giramos em torno dessa máquina de trabalho, essa política, trabalho, e acabamos nos esquecendo das coisas de Deus. Trabalhamos tanto que ficamos cansados para vir para o culto. Trabalhamos tanto que muitas vezes no dia do Senhor se esquecemos de que esse dia foi colocado para Ele. Não temos mais exclusividade para Deus. Parece que Deus precisa estar perante aos nossos pés. O gênio da lâmpada que nós enxergamos e faça os seus desejos. Meus irmãos, em última análise, essa vida frenética do mundo, esse materialismo que nós precisamos ter cuidado, é o ídolo do eu, da cobiça. Mas Paulo vai nos dizer que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da vossa mente, pelo poder do Espírito Santo. Trabalharmos para a glória de Deus, vivermos para a glória de Deus, segundo a perspectiva do Senhor. E isso requer um envolvimento intenso com a sua palavra, se dedicando, crescendo, almejando, resistindo aos padrões, às pressões externas que se colocam entre nós. Precisamos resistir, mas para resistirmos precisamos, voltando, do conhecimento de Deus. O problema é que a gente quer enfrentar o mundo com as nossas próprias forças, e a gente não vai conseguir. É por isso que nas batalhas espirituais, Efésios 6 precisa ser colocado. Se revistam da armadura de vocês, se revistam da armadura de Deus. Há um estilo, um comportamento de vida que a gente precisa adentrar e começarmos a batalhar para sermos bem-sucedidos. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades. Sem as armaduras do Senhor, sem o conhecimento de Deus, infelizmente, esses falsos deuses vão ganhar muito terreno em nossos corações, porque nós estamos sem o fundamento. Infelizmente, muitos de nós estamos fazendo aquilo que é mal perante ao Senhor. Então nós temos vários falsos deuses que nós poderíamos colocar nessa noite. Eu diria que eles simplesmente mudaram de roupa ou de etiqueta. Só basta você pegar esse mesmo princípio, e nós temos vários falsos deuses por aí, que nós precisamos nos afastar, porque é mal. E se nós vivenciarmos essa realidade,
estaremos inflamando a ira de Deus, que é uma das mensagens que nós iremos abordar mais à frente, a doutrina da ira de Deus. Deus está irado. Deus é zeloso ao seu próprio nome. Ele tem ciúmes. Ele está irado. Então, meus irmãos, nós concluímos que a natureza da apostasia se demonstra, em primeiro lugar, nos afastarmos de Deus. Essa é a primeira coisa que eu queria que os irmãos guardassem em seus corações. Segundo, reverenciarmos outras coisas, amarmos outras coisas. E isso, por fim, acaba com a nossa espiritualidade. Que Deus nos abençoe a amarmos mais a Deus, ao Senhor. O Espírito Santo coloque essa realidade em nossas vidas para sermos uma igreja que esteja a cada dia buscando e vivendo uma espiritualidade sadia. Amém?